noite a todos. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em Abacuque, o livro do profeta Abacuque. Enquanto você vai achando, quero lembrar os irmãos que foram eleitos para a nova diretoria estatutária, que procurem a Kelly até o final dessa noite para assinarem a ata, que ela vai levar essa ata para ser registrada em cartório essa semana. É isso, Kelly? Então, só aqueles que foram eleitos na diretoria estatutária da Assembleia passada, procurem a Kelly até o final do culto. E um segundo aviso é para você que talvez tenha visitado a igreja há um tempo já e gostaria de se tornar membro da igreja, parte da igreja, seja por meio do batismo, seja por transferência de outra igreja, ou aclamação, quando não há troca de cartas. Nos procure a mim ou algum dos presbíteros, Gideon, Gilcean. Nós estamos de braços abertos para receber pessoas e queremos ter uma conversa contigo, com a sua família, também entrar em contato com a sua igreja, se há alguma, para que esse trâmite aconteça. Nós queremos que as pessoas se sintam muito bem-vindas. As coisas têm sido um pouco mais simples na maneira de receber membros. Não há uma classe que dura meses, é rápido, é um tempo só de alinhar algumas coisas com as pessoas que estão chegando, para mostrar o que nós acreditamos. E é naturalmente tranquilo. Então, se a igreja não quer mandar carta, estando em paz com a igreja, tudo bem, não tem problema. Vocês vão reparar ao longo do tempo que nós estamos caminhando para uma igreja mais simples, e esse é o nosso alvo, tá bom? Então, nos procure se não procurou ainda. Até o final do ano nós queremos ter ainda uma classe e batismo, se Deus assim permitir. Então, tomara que dê certo, ore por isso, e vamos continuar caminhando juntos. Todos em Abacuque, menos eu fiquei falando e não abri aqui. Muito bom, nós chegamos no livro de Abacuque, na nossa série de pregações nos livros do Antigo Testamento, está quase no fim. Temos mais Abacuque, mais 5 livros, além de Abacuque, e uma última mensagem que vai ser uma mensagem de resumo de tudo que nós aprendemos ao longo do ano. E depois, logo em janeiro, nós começamos a nova série, que é nos livros do Novo Testamento. E essa série vai durar menos tempo, nós vamos terminar ela no meio do ano, até porque são menos livros. Nós vamos fazer de uma maneira mais panorâmica até do que estamos fazendo os livros do Antigo. Então, se prepare aí para ano que vem ler o Novo Testamento também, junto aqui no culto e em casa. Para que a gente estude o livro de Abacuque, eu gostaria de te fazer uma pergunta um tanto difícil, e que provavelmente vai te fazer pensar em momentos não muito alegres que você já experimentou na sua vida, ou talvez esteja experimentando. Em dias difíceis, o que te anima? O que te levanta? O que te alegra? O que te desperta em dias difíceis? Mas você está se referindo a dias difíceis? O que seria dias difíceis na sua cabeça, José? Talvez dias em que você brigou com o seu cônjuge, e você vai trabalhar cuspindo marimbondos, porque amanhã não foi das melhores. Talvez um dia em que você teve uma grande decepção com seus filhos. Te chamaram na escola, o seu filho fez aquilo que você não esperava que ele fizesse. Talvez o dia difícil para você seja a decepção com os seus pais. Você esperava que os seus pais fossem de outra maneira, mas eles não são. E eles falham com você, e você se decepciona com isso. Talvez para você o dia difícil seja um coração partido. Ele não respondeu o WhatsApp. Ela não comentou o seu status. E aí? O coração está quebrado. Ou talvez algo mais sério do que isso, naturalmente. Talvez para você dia difícil seja coisas mais profundas do que essas. Talvez planos frustrados, planos de uma vida. Uma vida inteira planejando algo e não aconteceu. Talvez um dia difícil para você sejam lembranças difíceis, em que você recorda datas difíceis, memórias difíceis, e você chora quando lembra. Talvez seja a perda de emprego, talvez seja a falência, seja
uma crise financeira que te faz ficar atolado em dívidas e você não sabe para onde vai. Talvez o dia difícil para você seja uma calamidade, o luto. Aquela data em que aquela pessoa completaria mais um ano, mas ela não está mais aqui. O que você faz nesses dias? O que te anima? O que te levanta? O que te alegra? Abacuque foi escrito para pessoas que viveriam dias difíceis. Talvez até piores do que esses que eu acabei de descrever para você. E esses dias difíceis não durariam pouco tempo, eles durariam muito tempo, talvez toda a vida das pessoas a quem o livro está sendo escrito. E essas pessoas precisavam de algo que as animasse durante esse período, que as levantasse, que as erguesse nessa fase difícil. Então Deus levanta Abacuque. Nós sabemos quase nada desse profeta. Quando nós lemos o conteúdo dele, os comentaristas supõem que ele viveu entre a virada do 7º século e o 6º século antes de Cristo. E que ele escreveu seu livro no ano, provavelmente, no ano 607 antes de Cristo, para a nação de Judá, para os judeus. E por que essa data é importante para a gente? O que estava acontecendo nessa época? O reino do norte, a nação de Israel, já havia sido conquistada, subjugada e dizimada pela Assíria já fazia 115 anos. O negócio já tinha acontecido há muito tempo atrás. Naquela época em que Israel caiu, o rei em Judá era o rei Ezequias. Ezequias foi o terceiro bom rei que Judá teve, dos 4 apenas, em 20 reis ao todo. Ezequias era rei em Judá quando Israel, o reino do norte, cai. Desde então, 5 reis assumem no lugar de Ezequias ali no reino do sul, o reino que sobra. Nós temos Manassés. Manassés foi um dos piores de todos. Nós temos o seu filho Amon, foi tão terrível quanto o seu pai. Nós temos Josias, que é o último bom rei que Judá teve. Nós temos Jeoacás, também um mau rei, e depois o seu irmão, Jeoaquim, que também foi mau rei. E eu quero dar um pouquinho mais de detalhes sobre esses 5 reis que assumem em Judá depois que Israel cai. Manassés faz totalmente o inverso do seu pai, Ezequias. Ezequias tinha feito grandes reformas em Israel. Manassés faz o contrário, e na verdade ele anula o trabalho do seu pai. Manassés volta a erguer, reconstituir a adoração a Baal em Judá. Ele levanta os postes ídolos que o seu pai havia derrubado. E agora o povo de Deus está adorando deuses pagãos, a mesma coisa que o reino do norte havia feito antes de ser destruída por Deus. Depois disso vem Amon, que é o filho de Manassés, que faz a mesma coisa que o seu pai, segue os caminhos do seu pai. Quando assume o trono Josias, que é o terceiro rei dessa linha sucessória, Josias reina por 31 anos, e Josias é um bom rei, e um bom rei significava alguém que temia Deus, e Josias faz grandes reformas espirituais ali em Judá. Ele combate a idolatria e o paganismo que Manassés havia reinstituído em Judá. Mas aí Josias morre, e o seu filho Jeoacás é o filho mais velho, assume o trono, e Jeoacás tem um reinado bem curto, dura apenas 3 meses, e por que só 3 meses de reinado? Porque nesse período o faraó Neco, que era o rei do Egito, uma nação mais ao sul, ali em Judá, o faraó Neco invade Judá, cerca Judá e subjuga Judá e depõe Jeoacás do trono. Leva Jeoacás cativo para o Egito e coloca no lugar de Jeoacás o seu irmão mais novo, Jeoaquim. Jeoaquim era alguém que não assumiria o trono. Ele era um príncipe, só assumiria caso o seu pai e o seu irmão mais velho morressem antes de assumirem o trono, antes do seu irmão mais velho assumir o trono. E agora ele é esse vassalo do faraó. Ele é alguém que agora tem que pagar impostos ao rei do Egito. E Jeoaquim, ele imita toda aquela idolatria, todo aquele paganismo que o seu bisavô Manassés imprimiu dentro do povo. E além de fazer essas coisas, ele oprime o povo cada vez mais ainda, porque agora ele tem de pagar altos impostos para o Egito.
Então, o que você vê em Judá são muitas injustiças, são impostos altíssimos. Se você reclama de comprar um smartphone, hoje, você não sabe como era viver em Judá na época. O negócio era terrível. As pessoas eram oprimidas pelo rei, porque ele tinha que pagar tributos ao faraó. Caso não fizesse isso, seria morto. E é nesse contexto que Abacuque escreve o seu livro. Abacuque está escrevendo provavelmente mais ou menos 2 anos depois que Jeoaquim assume o trono do seu irmão. Os dias de Abacuque já eram muito difíceis. Nós temos aqui uma sucessão de maus reis, nós temos derrota para o Egito, nós temos uma apostasia, a idolatria da maioria da população, inclusive daqueles que você esperava que não fizessem isso, os pastores de Judá, os sacerdotes, os profetas, todos, a grande parte já estava cultuando deuses. Não havia, era quase nada, os crentes piedosos. Nós tínhamos injustiças nos tribunais, nós víamos opressão aos pobres, nós víamos altos impostos sendo exigidos daquelas pessoas que tinham quase nada. Porém, as coisas ainda iriam piorar. As coisas iriam piorar e Abacuque escreveu para apresentar essa piora. Mas, ao mesmo tempo, no seu livro, nós vamos perceber que ele oferece aqueles poucos crentes, aqueles fiéis a Deus, poucos que haviam restado ali em Judá, ele oferece uma mensagem de esperança. Uma mensagem que iria dar ânimo, iria dar alegria para aquelas pessoas naqueles dias difíceis, enquanto elas passassem por aqueles dias difíceis que estavam por vir. Então, o livro de Abacuque poderia ser resumido em 2 notícias: as más e as boas. 2 partes: más notícias e boas notícias. Vamos olhar primeiro as más notícias. Capítulo 1 inteiro e capítulo 2, versículo 1. A gente vai lendo aos poucos, mas se Deus quiser, a gente vai ler o livro inteiro nessa noite. Vamos ler Abacuque capítulo 1, versículo 1. A mensagem que o profeta Abacuque recebeu. Esse versículo nos informa qual o conteúdo do livro. Na versão que eu acabei de ler, não é tão pesado, mas talvez na sua versão esteja escrito assim: a sentença que Abacuque recebeu, ou a advertência que Abacuque recebeu, o peso que Abacuque recebeu. O que o livro começa a nos dizer é que caiu uma bomba no colo do profeta. E que bomba é essa? Vamos ler versículos 2 a 4. Até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Abacuque é um livro diferente de todos os outros que a gente já viu até agora. Porque normalmente o que nós vemos é Deus convocando um profeta para falar ao povo em seu nome. Deus tem uma mensagem para dar para o povo, chama o profeta faz isso. Mas Abacuque é o contrário disso. É Abacuque quem convoca Deus, e ele vai trazer até Deus a mensagem do povo, as queixas do povo. Ele vai reclamar da sua situação para o Senhor, e nós vemos a queixa dele aqui nesses versículos. No versículo 2 o profeta dá a entender que ele estava fazendo orações já há um bom tempo, e Deus não estava respondendo. Ele pedia socorro nas suas orações, ele clamava contra a violência que ele via, e Deus não fazia nada. O que se via em Jerusalém, ele diz no versículo 3, era apenas maldade e opressão. O povo sofria nas mãos dos violentos, inclusive nas mãos dos sacerdotes, os pastores de Judá. E o normal não era paz, mas o normal naquela época eram brigas, eram contendas, eram conflitos e até mesmo casos judiciais. Os advogados ganhavam muito bem nessa época, né, William? Mas aí quando o negócio chegava na corte, olha o versículo 4. Quando os casos iam até os tribunais, aqueles que deveriam aplicar a justiça, que eram os juízes, eles não aplicavam a justiça e eram os primeiros a torcerem a justiça. Então aquela pessoa que já sofria nas mãos dos poderosos, quando ia até os tribunais, perdia a causa nos tribunais
e era oprimida pelos juízes. Os dias de Abacuque parecem muito os nossos dias, né? Parece assim um jornal desse domingo. Porque quantas não são as injustiças que nós vemos? As maldades, as opressões da nossa época. Quantos não são violentados? Quantas não são as pessoas injustiçadas, as pessoas oprimidas? Nós vemos pobres, necessitados, sendo esmagados pelo poder, pela ganância dos mais fortes, e muitas vezes eles não encontram justiça onde deveriam encontrar, nos tribunais. Quantos não são os policiais que tentam prender bandidos e quando conseguem, por uma canetada, um juiz vai e solta, e parece que todo aquele trabalho escorre pelos dedos, parece que não há justiça. Além disso, muitas vezes, de onde você espera encontrar amor e verdade, então tudo bem, lá fora a gente não vai encontrar isso, dentro da igreja eu vou encontrar, nos pastores eu vou encontrar, nos líderes da igreja eu vou encontrar, em irmãos eu vou encontrar essas coisas. Muitas vezes o que se encontra é apenas indiferença e amor ao dinheiro. Pessoas que só querem lucro, que só te ajudam se você der alguma coisa em troca, se você oferecer algo para essas pessoas. Então, nós podemos aprender muito com Abacuque, com a queixa dele, olhando para os nossos dias. Nós podemos aprender que nós temos de perceber e condenar o mal que está à nossa volta. O profeta percebe e o profeta reclama disso, o profeta se queixa disso. Quando ele vê essas coisas, ele não se cala, ele não ignora, ele não abafa, ele não se torna conivente, ele não pratica junto com os outros. O que Abacuque faz é perceber e condenar aquilo. Ele diz: isso está errado, isso não deveria estar acontecendo. Há um filósofo que cunhou uma frase que foi adaptada, talvez você conheça, se tornou um ditado. Esse ditado é assim: para que o mal vença, basta que os de bem não façam nada. Para que o mal vença, basta que aqueles que são de bem não façam nada. Simplesmente cruzem os braços. O mal vai avançar. E Abacuque está aqui para mostrar para nós não podemos nos acomodar com a injustiça à nossa volta. Nós temos de identificar a injustiça. Nós não podemos nos acostumar com a injustiça. E nós devemos condenar a injustiça, apontar o dedo para ela e dizer: isso não deveria ser assim, isso está errado. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com Abacuque. Mas uma segunda coisa é que nós deveríamos levar as nossas queixas a Deus em oração, porque é isso que Abacuque faz. Aquela realidade incomodou Abacuque a tal ponto que gerou uma atitude, e a atitude foi de clamor, foi de oração. Muitas vezes nós percebemos as coisas erradas à nossa volta, mas nós só ficamos reclamando, nós ficamos apenas chorando as pitangas, né? Nós ficamos murmurando e falando: tadinho de mim, é assim mesmo, que dó de mim mesmo, que dó daquela pessoa, e ficamos reclamando e reclamando. E raras as vezes nós levamos essas coisas para aquele que é o único capaz de resolver essas coisas, que é o Senhor Deus. Nós deveríamos orar mais dessa maneira. Senhor, o Senhor não está vendo? Todo mundo viu, o Senhor não viu? Essa é injustiça, o Senhor não vai fazer nada? Abacuque leva essas coisas diante de Deus. Mas aí Deus responde. Olha que interessante a resposta de Deus, versículos 5 a 11. Vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra, que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias, ela é terrível e espantosa. O seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos do que leopardos e mais ferozes do que lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência. A sua vanguarda irrompe como o vento oriental. Ajuntam cativos como a areia. Debocham dos reis e zombam dos príncipes. Riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados, estes cujo Deus é o próprio poder.
Enfim, Deus responde à oração de Abacuque. Talvez não do jeito que ele gostaria, mas responde. E apesar de não parecer, Deus diz para Abacuque que está trabalhando às ocultas. Por trás das cortinas, Deus está trabalhando. O Senhor convida Abacuque a observar as nações. E Abacuque então olha. E Deus diz, está vendo aquela nação bem lá longe? Aquela que está crescendo, aquela que está vencendo os seus inimigos, aquela que está tendo muito poderio militar. A maior nação da época, está vendo, Abacuque? Estou vendo. O que ela tem a ver com a gente? O que ela tem a ver com a minha queixa? Deus diz, ela não está crescendo à toa, Abacuque. Ela está crescendo no cenário global. Ela está conquistando os seus inimigos. Ela está controlando o comércio. Aquela nação está sendo assim, não por acaso. Não apenas por permissão minha, mas por ação minha. Eu estou fazendo aquilo. Eu estou levantando a Babilônia. E estou levantando a Babilônia exatamente para fazê-la marchar contra Judá, para acabar com a injustiça que você acabou de reclamar, que está acontecendo na terra. A Babilônia era composta por pessoas muito piores do que os piores em Judá. Então, se a situação estava ruim em Judá, ela vai piorar. Porque aqueles que estão vindo para conquistar Judá, sob a orientação de Deus, a condução de Deus, eles não têm um código de ética, eles não seguem leis de guerra, eles não têm justiça, eles fazem a própria justiça, eles não respeitam ninguém. E Deus descreve o poder bélico deles nos versículos 8 e 9. Eles possuem carruagens de guerra com cavalos super velozes. Eles matam tudo que encontram pela frente. Eles têm como estratégia fazer o máximo de prisioneiros que conseguem. E por causa disso, versículos 10 e 11, eles zombam dos outros povos. Eles riem dos seus exércitos, dos seus generais de guerra. Nenhuma fortaleza é páreo para eles. Porque eles vêm até os altos muros, e eles vêm, amontoam terra, e eles passam por cima e devastam tudo. Nada impede esse exército. Mas Deus diz no versículo 11, na segunda parte do versículo, no finalzinho, uma nota de esperança. Ele diz, porém, apesar de tudo isso, eles são culpados. Eu os considero culpados. Apesar de eu estar levantando eles de lá da Babilônia, trazendo aqui para Judá, eles são culpados, eu não inocento eles, eles são idólatras e desobedientes. Talvez fosse melhor ficar sem resposta, né, do que ouvir um negócio desse aqui. Eu não sei o quanto você pede para Deus responder suas orações. Abacuque pedia muito, e aí Deus respondeu e não gostou nem um pouquinho do que ouviu. Talvez é melhor não ouvir a resposta de muitas orações que a gente faz, porque é normal na hora da crise, quando a coisa está apertada, a gente esperar ouvir de Deus aquela frase de que vai ficar tudo bem. Não é isso que a gente está ouvindo? Fique tranquilo, vai passar. A pandemia daqui a pouco passa, vai ficar tudo bem. Não é isso que a gente está ouvindo? Pois é, e é isso que a gente quer ouvir. É óbvio que eu quero ouvir um negócio desse. Nós não gostamos da crise. A crise nos machuca, nos oprime, nos faz sangrar, chorar. É óbvio que eu quero ouvir que vai ficar tudo bem. Mas não é isso que Deus diz a Abacuque. Na verdade, o que Deus diz para Abacuque é, vai piorar. E às vezes é isso que Deus tem para dizer para nós. Não vai ficar tudo bem, vai piorar. E você quer uma resposta às suas orações? Vai piorar, pode piorar. Porém, nós precisamos lembrar, como Abacuque lembrou, de que Deus está trabalhando mesmo que não pareça. Porque é isso que Deus diz para Abacuque. Lembre disso, Abacuque. Eles não estão vindo à toa. O que vai acontecer aqui não é acaso. Eu estou trabalhando. E estou trabalhando mesmo que eu esteja em silêncio. Mesmo que você veja maldade, eu estou trabalhando. Então Abacuque, entenda uma coisa: o meu silêncio não significa inoperância. O fato de eu não responder não significa que não estou fazendo nada. Eu estou trabalhando, eu estou por trás das cortinas. Eu estou trabalhando, Abacuque. Às vezes parece que Deus se escondeu, não parece? Às vezes parece que Deus não está ouvindo, as nossas orações não passam do teto.
Mas o fato de Deus não responder, o fato de que parece que Deus se esqueceu da dor que nós sentimos, da miséria que nós passamos, não significa que Deus não esteja trabalhando, não significa que Deus não esteja vendo, que Deus não tem um plano para aquilo, que Deus não esteja trabalhando por trás das cortinas. Deus está lá, mesmo no silêncio, e Deus está agindo em favor da justiça, mesmo que a justiça demore. Nós precisamos lembrar disso. Mesmo assim, nós também aprendemos uma lição difícil, que não ensinam para nós normalmente na escola bíblica dominical. Que Deus usa até mesmo os ímpios para realizar a sua obra. Deus usa até mesmo os ímpios para realizar a sua obra. É difícil de admitir isso, mas é o que a gente está vendo em Abacuque. Os babilônios estavam prosperando, não é porque Deus permitiu, mas era por iniciativa de Deus. Quem foi que colocou lá a possibilidade para que a Babilônia crescesse, vencesse? Não foi o acaso, não foram seus deuses, foi o Deus de Israel. E com que propósito? Só para que essa nação se tornasse forte o suficiente para chegar em Judá e acabar com Judá, como disciplina. Deus está usando ímpios, porque Deus é o Deus da história. Deus é o rei, o soberano, nada foge do controle de Deus. Ele pode usar, e Ele usa até mesmo ímpios como instrumentos de justiça para cumprir os seus planos. Mesmo que a gente não entenda isso, mesmo que a gente não consiga engolir isso, é o que nós estamos vendo em Abacuque. E como é que o profeta reage a isso? Talvez como eu e você estamos reagindo nesse momento. O quê? Pois é, vamos ler o quê de Abacuque. A partir do versículo 12, nós vamos ler até o capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos? Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para correção. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos e te calas enquanto o ímpio devora quem é mais justo do que ele? Tratarias os homens como peixes do mar, como animais do mar, que não tem quem os governe? O adversário levanta todos como um anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois se enriquece com elas e a sua comida é farta. Por acaso continuará ele esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa. Em resumo, o que nós lemos aqui, é Abacuque questionando a Deus sobre os meios de Deus, ao trazer castigo para Judá. Por que os babilônios? Castigo a gente precisa, já entendi. Mas por que esse povo? E o que Abacuque diz no versículo 12, ele dá a entender de que ele aceitou a disciplina. Ele reconhece, o Senhor é um Senhor eterno, o Senhor nunca vai morrer, e por causa disso nós também, como seu povo, nunca morreremos. As versões variam entre tu não morrerás ou nós não morreremos. Eu não sei como é que está na sua Bíblia aí. Por que há essa expressão de Abacuque aqui? Era comum acreditar naquela época que quando um exército inimigo conquistava a outra nação, os seus deuses eram mais fortes do que os deuses daquela nação. Por quê? Porque eles perderam a batalha. Então, se eles perderam a batalha, os nossos deuses são mais fortes que os deles. E o que vai acontecer com Judá? Judá tem o Deus dos céus e da terra, o Criador de tudo que existe. E aí vem os babilônios, e eles vão dominar e conquistar Judá. Ou seja, na cabeça de qualquer um que vivia naquela época, os deuses da Babilônia são mais fortes que o Deus de Israel. Mas Abacuque, ele lembra, não, é impossível que Deus morra, é impossível que Deus perca. Deus é mais forte que qualquer outros deuses falsos que as nações criam. Então eu sei que
O Senhor não vai morrer, se o Senhor não morrer, a gente também não morre. Porque nós somos o povo de Deus. Então, pelo menos isso ele diz. Eu sei que os babilônios vão vir aqui para a disciplina, mas isso não vai aniquilar o seu povo. Mas, isso não está tranquilamente no coração de Abacuque como, tudo bem, então pode mandar. Abacuque diz a partir do versículo 13 o seguinte: Senhor, eu aceito a disciplina, mas não aceito os seus meios. Aceito que o Senhor vai castigar o seu povo, mas não aceito a maneira com que o Senhor vai fazer isso. Porque ele questiona a razão de Deus usar os babilônios. E nós vemos isso no versículo 13. Se o Senhor é tão puro e santo, a ponto de não poder tolerar o mal, a pergunta de Abacuque é: por que o Senhor não faz nada diante desses perversos que devoram os justos? Ele está se referindo aos babilônicos. Versículos 14 a 16, ele faz uma segunda pergunta. Por que o Senhor não os impede? O fato de o Senhor não fazer nada faz com que eles avancem, com que eles conquistem as pessoas e com que eles sejam idólatras, porque eles idolatram a si mesmos. Eles acham que os seus deuses são mais fortes do que o Senhor, porque o Senhor não faz nada. E aí ele termina no versículo 17 dizendo a terceira pergunta: até quando eles vão ficar assim, impunes? Será que eles vão continuar matando os povos sem piedade, o Senhor não vai fazer nada mesmo? Mas então Abacuque, apesar de discordar dos meios de Deus, versículo 1 do capítulo 2 diz que ele vai esperar uma resposta. E ele diz que tem certeza que o Senhor vai responder. Ele vai esperar pacientemente a resposta de Deus. Parece aqui que Abacuque está tentando convencer a Deus. Já teve a ocasião em que você queria sair para aquela festa, para aquele passeio, fazer aquilo que você gostaria de fazer, mas os seus pais não deixaram. E aí você tenta convencer de que aquilo é uma coisa boa a se fazer. Já teve essa experiência? E aí você arranja vários motivos. Mas fulano vai. Mas vamos voltar cedo. Mas vai acontecer isso. E vários motivos. Parece que é isso que Abacuque está fazendo, tentando convencer papai. Mas ele está tentando convencer papai não para ir numa festa. Abacuque está tentando convencer a Deus de que o que Deus está fazendo não está de acordo com os padrões que se espera de Deus. O que Abacuque está dizendo é o seguinte: Senhor, não foi isso que eu aprendi na EBD. Não foi isso que meu pastor pregou para mim. O que disseram para mim não é isso que o Senhor está fazendo. Se os judeus merecem castigo, eu concordo com o Senhor, mas não pode usar os babilônios. Porque se nós merecemos castigo, quanto mais essa turma. Eles tinham que estar sendo castigados pelo Senhor. E é interessante isso, que diante de um cenário tão difícil, nós podemos perceber que Deus muitas vezes não cabe, não se encaixa dentro dos nossos argumentos ou conclusões teológicas. Deixa eu explicar isso aqui. Muitas pessoas tentam encaixar Deus. Sabe como aquele brinquedo de criança, em que tem o peixinho, a estrela, o quadrado e a bolinha, e tem uma caixa que tem os buracos? Eu sei disso por causa da Sofia, né? Então a gente está vendo um monte dessas coisas espalhadas na casa. E aí a criança fica tentando colocar a estrela no quadrado e não entra. Muitas vezes a gente está tentando fazer isso. A gente tem uma caixinha. Deus cabe aqui. Tudo que eu aprendi na minha vida sobre Deus, tudo que me pregaram, todos os meus pastores, professores de EBD, Deus tem que caber aqui. Tudo que acontece tem que estar aqui dentro dessa caixa. Aí a gente pega uma pecinha, vai lá e acha um buraco e encaixa. Olha, encaixou, tá vendo? Então Deus é assim. Só que aí vem uma peça diferente. É uma faceta de Deus que a gente não conhecia, que a gente não esperava que Ele fizesse. Mas Ele se apresenta assim, Ele se revela assim. A gente olha para a pecinha e ela não encaixa. E aí nós nos voltamos contra quem? Contra quem nos ensinou? Nos voltamos contra nós mesmos que não estamos entendendo? Não, nós nos voltamos para Deus e dizemos: o Senhor não se encaixa aqui. Você tinha que encaixar na minha caixinha. Como é que eu vou viver a vida se as coisas não conseguem fazer sentido para mim? Nós criamos essas coisas. Nós tentamos encaixar Deus em esquemas de teologia, e muitas vezes teologia sistemática. Isso pode ser bom às vezes para dar uma aula para alguém, mas essas coisas não servem, são desastrosas quando você está tentando lidar com incoerências da vida nesse mundo caído. Tem coisas que não fazem sentido nesse mundo, porque ele caiu. O pecado afetou as coisas. E aí a gente não consegue encaixar.
Talvez você esteja dizendo, mas que argumentos seriam esses? Por exemplo, o justo nunca sofre. É um argumento que não cabe. Porque nós vemos justos sofrendo, mas nós acreditamos que o justo nunca sofre. Como é que a gente lida com essa realidade? Ah, mas eu não acredito nisso. Talvez eu acredite que se sofre é porque pecou. Então qualquer coisa que acontece é disciplina de Deus na tua vida. Não é isso? E aí até que algo ruim acontece na tua vida. Porque você falava isso dos outros. Ah, está em pecado, está vendo? Não devia ter feito isso. É disciplina de Deus, aceita aí. Mas quando acontece comigo, não, mas eu não fiz nada. Você dizia que era assim, não era? Mas não está encaixando, né? Você não consegue identificar onde foi que você errou. E as coisas estão acontecendo na sua vida. Talvez pessoas que acreditam de que se crer vão ver um milagre, vão ver uma vitória, vão ver uma cura, mas às vezes não acontece. Pessoas que acreditam que ser fiel garante prosperidade. Pessoas que acreditam que colocar um envelope todo domingo num gasofilácio com 10% do que ganha no mês vai garantir prosperidade, vida em paz com todos os vizinhos, família, saúde. Tem gente que acredita nisso. Deus nunca disse isso, mas eles colocaram numa caixinha e disseram, Deus tem que se encaixar nessa caixinha. Pessoas que talvez dizem assim, ir para a igreja vai fazer a minha vitória ter sabor de mel. E elas cantam isso. Mas aí, e quando essas coisas não acontecem? A culpa é de quem? A culpa é de Deus? Ou a culpa é sua que criou caixinhas para tentar enclausurar a Deus? O Deus que não se contém nem na própria criação dele, como é que vai caber nessa caixinha que você criou? Nós precisamos entender que nem sempre vamos entender os atos de Deus. Nem sempre vamos conseguir explicar o que Deus faz. Por conta da nossa fragilidade, os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós somos humanos. E Abacuque está aqui para lembrar isso para a gente. Mas mesmo assim nós podemos saber que apesar de tudo, Deus continua do lado da justiça. Apesar de tudo, não faz sentido, a gente não compreende, mas a gente pode lembrar que Deus está do lado da justiça. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo justo, os ímpios continuam sendo culpados, os ímpios continuam sendo merecedores de castigo, mesmo que o que a gente veja por aí pareça ser totalmente o contrário, Deus continua do lado da justiça. Ele não mudou. Portanto, se nós temos dificuldade em conciliar essas coisas, nós deveríamos fazer como Abacuque. Nós deveríamos orar ao Senhor e nós deveríamos esperar do Senhor respostas. Porque se nós temos perguntas infinitas, somente um Deus infinito pode respondê-las. Leve para Deus. Essas são as más notícias de Abacuque para os poucos crentes que restaram em Judá. E as más notícias são essas. Deus irá castigar o nosso povo. E Deus vai usar um povo ainda pior do que o nosso para fazer isso. Uau! Obrigado, hein, Abacuque? Podia ter ficado quieto. Pois é. Se o nosso problema é a maldade, se o nosso problema é a opressão da parte dos poderosos, da maioria, Deus vai trazer disciplina, gente. Mas Deus vai trazer essa disciplina com um mal maior, vai produzir um mal maior, porque um povo mais cruel do que os nossos líderes vai nos conquistar, e vai ser através de muita violência. Essas são as más notícias. Podemos ir embora? Sim ou não? Eu não vou sair daqui até ver boa notícia. Tem que ter boa notícia. O livro não acabou, ainda bem. As boas notícias estão a partir do versículo 2, do capítulo 2 até o final do livro. Boas notícias para aquele povo. Vamos ler capítulo 2, versículos 2 e 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá, não tardará. Deus responde à queixa de Abacuque por meio de uma visão. Abacuque tem uma visão ali de cima da sentinela, da torre de vigia onde ele está, e Deus manda que ele escreva tudo que ele está vendo
em tabuinhas, de maneira que todo mundo possa ler, ver aquela cena que ele está vendo. Mesmo aqueles que passem correndo vão ler aquilo lá. O Senhor afirma: olha, Abacuque, mesmo que demore, o que eu estou te mostrando vai acontecer, então espere, porque vai se cumprir, uma hora vai chegar. E do que se trata essa visão? Vamos ler versículos 4 e 5. Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Além disso, o vinho é traiçoeiro, o homem arrogante não permanece, seu desejo impetuoso é como o Sheol, como a morte nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. A visão se trata de dois tipos de pessoas. Deus identifica o arrogante, ou o soberbo, o ímpio, e o segundo tipo de pessoas são os justos. O arrogante, versículo 4, Deus diz, não tem a alma correta, ele é mau por dentro. O problema não é só o que ele faz, o problema está dentro dele. Mas o justo, ele diz, o justo, diferente do arrogante, ele vai viver por meio da sua fé. E a palavra fé também pode ser traduzida por fidelidade. Talvez na sua versão esteja escrito assim. O que Deus está querendo dizer aqui? Abacuque, você quer saber como identifica o ímpio? É só você ver o que ele faz. E sabe como você identifica o justo? É só ver no que ele crê. Ele crê naquilo que Deus diz. Isso é fé. Fé não é acreditar que existe uma força poderosa por aí. Fé não é acreditar que vai estar tudo certo no seu dia. Tem até propaganda política, foco, força e fé, é uma frase aí comum, né? Fé não é isso. Fé bíblica é crer naquilo que Deus diz. E Deus está dizendo: Abacuque, você quer saber quem é justo? É aquele que crê naquilo que eu prometo, naquilo que eu digo. E isso vai gerar nessa pessoa uma vida de fidelidade. Fidelidade a mim. Essa pessoa vai ser diferente do ímpio. Por que ele vai ser diferente do ímpio? Porque enquanto o ímpio pratica aquilo que está dentro dele, você vai praticar aquilo que você crê. Você vai praticar a justiça. O justo é assim. E Deus afirma no versículo 5 que do mesmo jeito que o vinho engana, como é que o vinho engana? Não se entreguem àqueles que sabem como o vinho engana. Você bebe, né? Mais da conta, e vai para casa todo feliz, todo alegre, caindo pelas beiradas. E aí você esquece dos seus problemas. Tudo resolvido, né? Não, os problemas continuam lá e amanhã você está com dor de cabeça. E com uma vontade de tomar água danada. Não é? Eu sei bem como é esse negócio. Antes de Cristo me alcançar, a situação também não era boa. O vinho engana. Ele sugere de que as coisas vão resolver se você ingerir álcool, mas não resolve. Piora. E Deus está dizendo para Abacuque o seguinte: Abacuque, o arrogante também é assim. Ele ri agora, ele se satisfaz agora, mas ele vai chorar depois. Depois isso vai dar dor de cabeça para ele vai ser destruído, Abacuque. Agora uma perguntinha para nós: quem era arrogante na época de Abacuque? Quem eram os arrogantes? Os babilônios. Mas também tinha arrogante dentro de Judá, não tinha? Os poderosos, os reis. O próprio rei era arrogante. Então Deus está dizendo: olha, tanto os babilônios quanto os judeus ímpios aí dentro da nação, você está vendo o final dos dois. Está vendo o final de todos os ímpios. E quem eram os justos naquela época? Os justos eram um pequeno grupo de pessoas que ainda criam realmente no Senhor, não haviam se dobrado aos ídolos, não haviam se dobrado à injustiça. Deus diz: somente eles vão ser preservados. Quando os babilônios invadirem Judá, eles vão viver por causa da sua fé. Os babilônios vão matar apenas alguns, ou talvez a maioria, mas eles vão matar só quem é ímpio. Os justos vão sobreviver. Uau! Imagina se você é o único crente na sua casa, e aí entra o exército da Babilônia. É como se você tivesse um X marcado na testa. Nessa hora é bom ter esse tipo de marca, né? O crente. Por algum milagre, Deus ia fazer com que os babilônios matassem só os ímpios da sua casa e ia deixar você vivo. Você ia ficar assim, né? Pode matar aí. Eu sei que eu vou viver mesmo. É assim que você ia ficar? Você ia morrer de medo, ia ajoelhar e pedir: por favor, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia.
você viveria pela fé, porque você crê nas promessas de Deus. É bem sugestiva essa imagem. Viver pela fé, vai ser preservado porque creu. E então nós vemos o que vai acontecer no decorrer da visão. A visão continua e nós vamos ler agora do versículo 6 até o versículo 19. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha, e não de honra. Bebe tu também, e expõe a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice, e a imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Abacuque aqui descreve o que está vendo, está ouvindo do Senhor o fim dos ímpios. Nós vemos aqui 5 ais. E o que são ais? Não é quando você tropeça e fala ai, não é isso. O ai, quando está vindo da boca do Senhor, é uma sentença, é uma condenação. Ou seja, nós temos aqui 5 condenações de Deus, contra 5 tipos de pecados, 5 tipos de pessoas. Primeiro ai, versículos 6 a 8, contra os ladrões. Ai dos ladrões. Deus condena aqui aqueles que se enriquecem por meio de métodos ilícitos. Do mesmo jeito que eles saquearam, os povos serão saqueados. Segundo ai, versículos 9 a 11, é contra os gananciosos. Ai dos gananciosos. Aqueles que fazem de tudo para ficarem ricos, acumularem riquezas, mesmo que às custas da dor dos outros, eles vão ser castigados por Deus. Seus próprios bens serão sua ruína. Terceiro ai, versículos 12 a 14. Ai dos opressores. Deus identifica aqui aqueles que derramam sangue inocente com violência. Pessoas que usam da força para oprimir os mais fracos. Deus diz que eles nunca se fartam. E isso é disciplina de Deus. Porque o Senhor torna o trabalho deles em algo inútil. E haverá um dia, versículo 14, em que isso vai ter fim, quando a glória de Deus tomar conta de toda a terra, como as águas cobrem o mar. Vai ser o dia da justiça final. Haverá um dia em que vai acabar a liberdade que vocês têm. Quarto ai, contra os devassos, versículos 15 a 17. Além de se entregar à bebida, Deus diz que eles ainda levavam outros consigo. Beber e se embriagar e se entorpecer com drogas já não deveria ser algo que você faz. Levar outros com você é pior ainda.
Mas eles não só faziam isso para levar as pessoas ao prazer que essas coisas podem oferecer, mas Deus diz que eles levavam outras pessoas para beber, para se entregar à imoralidade, para aproveitar das pessoas bêbadas. Enquanto elas estavam bêbadas, contemplaram a nudez das pessoas. Deus diz: eu vou envergonhar vocês do mesmo jeito que vocês envergonham essas pessoas. Eu vou levantar o vestido de vocês na frente de todos. Eu vou mostrar a vergonha de vocês para todos. Vocês vão ser humilhados. Toda a violência que vocês cometeram, seja contra pessoas, seja contra a terra, vai ser cobrada de vocês. O quinto e último ai. Ai dos idólatras. Versículos 18 e 19. Deus aqui condena aqueles que veneram estátuas, veneram costumes criados por homens. Eles vão ser condenados junto com todos os outros. Apesar de serem religiosos, também são ímpios. Também são ímpios. E aí nós chegamos no versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus diz que Ele é diferente dos falsos deuses. E é diferente por quê? Porque Ele está no seu santo templo, Ele não está em Judá. Ele não é levado nas batalhas. Ele não está nesse mundo aqui. Ele está além disso, Ele está acima dessas coisas. E lá, de cima, no controle de tudo, no santo dos santos, no céu dos céus, Deus olha para os homens e diz: todos vocês deveriam ficar calados. Sejam justos, sejam ímpios. E a palavra cale-se aqui não é só fazer silêncio, mas ela é usada no Antigo Testamento também para se referir a ficar quieto, calmo, acalma, quieta-te, sossega, sossega. Eu estou no controle, sossega aí. Em resumo, aqueles que se rebelam contra Deus devem parar de fazer isso. Sejam os judeus idólatras, sejam os babilônicos, sejam os próprios crentes que estão questionando a soberania de Deus. Com isso nós precisamos aprender que diante da soberania de Deus nós deveríamos nos aquietar. Aquietar. Deus sabe o que faz. Tem um ditado mineiro: Deus sabe o que faz, é nós que não sabe o que fala. Não sei se é mineiro, mas é ditado. Deus sabe o que faz. Deus está no controle de tudo, mesmo que a gente não compreenda os atos dele. Em resumo, Deus diz: olha, mais cedo ou mais tarde, Abacuque, eu vou punir todo e qualquer pecado. Até mesmo aqueles pecados mais ocultos, até mesmo aqueles pecados mais impunes. Mas eu vou punir também todo tipo de pecador, Abacuque. Eu vou punir babilônios, eu vou punir judeus, eu vou punir gentios, eu vou punir todo tipo de pecador. Ninguém vai escapar do castigo final, Abacuque. Um dia Deus vai fazer justiça. É isso que ele está dizendo para Abacuque. Isso significa então que, se você é alguém que vive em algum desses pecados que nós vimos aqui, ou se você é alguém conivente com algum desses pecados, um dia você vai prestar contas diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, essa aqui é uma boa notícia. Por que é uma boa notícia? Porque se você está ouvindo isso e você vive em algum desses pecados, é porque Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. O juízo não chegou ainda. Deus está te dando a oportunidade de buscar socorro nele, buscar por misericórdia e transformação. E isso também é boa notícia para aqueles que sofrem nas mãos de pessoas que fazem essas coisas. Se você sofre na mão de alguém que comete esses pecados continuamente, você pode aguardar, porque a justiça um dia chega. Um dia ela virá. Ela não virá por mãos humanas. Mesmo que ela demore, ela vai acontecer. Ela virá por uma mão perfeita e soberana, que vê tudo o que está acontecendo, e um dia vai dar a paga de todo o mal que você sofre. Esse é o Senhor Deus, o soberano. O livro de Abacuque então termina com uma oração de louvor de Abacuque. Depois de tudo que ele vê, depois de tudo que ele ouve de Deus, ele compõe uma música. Olha os versículos 1 e 2 de Abacuque 3. Oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote. Senhor,
Eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, talvez a gente percebe, era um tipo de músico ali no templo, provavelmente. Ele compõe uma poesia em forma de oração para ser cantada pelos crentes da sua época. E ele diz: Senhor, depois de ouvir todas essas coisas, depois de saber da tua fama, eu me senti alarmado, e a ideia aqui, eu fiquei com medo, Deus. E por isso, meu desejo, Senhor, é que o Senhor faça, que o Senhor realize aquilo que o Senhor me mostrou no decorrer dos anos. Comece pelos nossos dias, cumpra aquilo que o Senhor mostrou para mim, porque isso é maravilhoso. Mas ele diz no final do versículo 2, em meio a tudo isso, eu te faço um pedido, por favor, na tua ira, quando o Senhor for julgar os pecadores, quando o Senhor for castigar os ímpios, lembra-te da misericórdia, tem compaixão de nós, porque senão todo mundo vai morrer. Ninguém vai conseguir ficar perto do Senhor, ninguém vai conseguir permanecer na tua presença. Tem misericórdia de nós. E então Abacuque continua, e vamos ler dos versículos 3 a 15 agora. Deus veio de Temã, e o santo do Monte Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes partem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. A peste vai adiante dele, e a praga destruidora o segue. Para, e mede a terra, olha, e sacode as nações. Os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem, o seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cuxã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor, quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? O teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas. Divides a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, a inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilhas as nações com ira, sais em socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos, despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Traspassas a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Eles me acometem como turbilhão para me espalhar, alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. O que Abacuque está fazendo aqui? Ele está se lembrando de como Deus agiu em favor do seu povo e como Deus agiu contra os ímpios no passado. Se você reparar bem, versículos 3 a 7 parece que nos descrevem como Deus livrou seu povo das mãos do Egito, trouxe até a terra prometida. Parece que ele está narrando o Êxodo. Depois, nos versículos 8 a 11, parece que ele diz como Deus usou Israel para exercer justiça contra os pecados dos povos ali na terra de Canaã, na conquista da terra prometida com Josué. Depois, os versículos 12 a 15, parece que Abacuque descreve como Deus cuidou, como Deus preservou do seu povo e puniu as outras nações que eram vizinhas, que atacavam eles quando eles já estavam ali estabelecidos na terra prometida. Ou seja, o que Abacuque está cantando aqui, o que Abacuque está orando aqui: Senhor, em momento nenhum os teus planos foram frustrados no passado. Tudo que o Senhor decidiu fazer, o Senhor fez, nada te impediu. Nenhum exército foi páreo para o Senhor. Então a sua justiça, mesmo que demore, mesmo que ela demore para os meus tempos, mesmo que ela demore para os nossos dias, a sua justiça, Senhor, com certeza vai acontecer cedo ou tarde. Isso nos ensina que relembrar sobre o caráter de Deus e sobre os atos de Deus, tanto no passado quanto aquilo que Ele promete fazer no futuro, nos dá confiança diante das crises do presente. Lembrar o que Deus fez, ouvir o que Deus tem a fazer, dá confiança nas crises do presente.
Quando Abacuque olhava ao redor, ele não via a mão de Deus. É como se Deus tivesse recolhido a sua mão abençoadora. Porém, quando ele viu o destino dos ímpios, e quando ele lembrou do que Deus fez no passado, ele se encheu de coragem para enfrentar o pior que ainda estava por vir. E por que ele fez isso? Porque ele lembrou que Deus sempre cumpre o que promete. Deus sempre executa justiça, mesmo que demore. Que tal se ao invés de nós olharmos apenas desesperados ao nosso redor no presente, como se tudo tivesse sido perdido, como se Deus tivesse perdido o controle de todas as coisas, que tal se nós, ao invés de fazermos isso, lêssemos sobre Deus na palavra dEle, conhecêssemos os seus atos no passado, ouvíssemos as suas promessas do futuro? Quem sabe, talvez fazendo isso, nós não teríamos mais coragem e confiança em tempos de crise. Pessoas estão desesperadas, literalmente, porque não têm esperança. Porque se lessem mais a Bíblia, teriam mais esperança. Versículos 16 a 19, nós encerramos o livro de Abacuque. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu. Meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos. Os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de corda. Depois que ouve sobre o que Deus fez e irá fazer, Abacuque cai diante de Deus. Abacuque cai diante do tamanho, diante da santidade de Deus, e por isso ele diz: Senhor, não tem outra expressão, não tem outra resposta a não ser esperar em silêncio o dia da desgraça que o Senhor vai trazer, tanto contra Judá, contra os babilônios. Ele ainda diz que mesmo diante do castigo de Judá, ele vai ser fiel a Deus. E é fantástico nos versículos 17 e 18, um dos textos mais conhecidos na Bíblia, que a gente gosta de cantar. Ele diz que a sua alegria não está nas provisões, mas está no provedor. Ele diz: Senhor, mesmo que não haja mantimento, comida, dinheiro, animais, mesmo que a gente perca tudo, que os babilônios devastem todas as plantações, matem todos os nossos animais, não sobre nada para comer hoje, não tenho o que comer no almoço, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, porque o meu descanso não está no que essas coisas dão. O meu descanso, versículo 19, está na proteção que vem do Senhor. O Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fartura. A despensa não tem nada, a geladeira não tem nada, as dívidas estão aí, mas a minha fartura é o Senhor, eu tenho tudo que eu preciso. E eu vou me alegrar nisso. O Senhor vai me fazer andar como corça, e a corça é como um cervo. Naquela época, quando vinha o inverno, acabava a grama verde ali embaixo, nos vales, e muitos animais morriam ou se escondiam, não tinha comida, não tinha água, e a corça, ela tem umas perninhas, umas patinhas bem compridas e fortes, apesar de finas, e ela é talvez um dos poucos animais que consegue subir nas montanhas, íngremes, com gelo, com neve, e elas conseguem subir até que chegam ao pico por cima das nuvens, e ali ainda o sol está brilhando, ali ainda há água fresca, ali ainda há relva para que ela se alimente, e Abacuque está dizendo: mesmo que venha o inverno da desgraça, o Senhor vai fortalecer os meus pés,
para que eu ande como essa corça. O Senhor vai me levar até o topo da montanha, e lá eu vou encontrar comida, lá eu vou encontrar alimento, lá eu vou encontrar abrigo. Ou seja, Deus vai me dar a força necessária para que eu seja sustentado mesmo na pior das crises que ainda está por vir. É interessante isso, quando a gente ouve uma desgraça na vida de alguém, a gente fica imaginando, eu nunca aguentaria passar por esse negócio. Não é assim? Às vezes a pessoa está passando pela crise e ela diz, eu não sei como eu estou aguentando. O que Abacuque está dizendo é o seguinte, você não tem que saber como você está aguentando. E se você está do lado de fora, você também não tem como saber como é estar lá dentro. Mas no dia que acontecer, se o Senhor for sua alegria, Ele vai te sustentar. E você não sabe como, mas Ele vai fazer isso. E só experimenta isso quem tem no Senhor a sua alegria, e não nas coisas. Que ao invés de questionarmos os meios de Deus, nós esperemos o dia do juízo em silêncio. A nossa ira não produz a justiça de Deus. O tempo de Deus, o julgamento de Deus, essas coisas são muito mais precisas, são muito mais justas do que os nossos tempos e os nossos julgamentos. Nós devemos deixar a vingança nas mãos dele, como foi lido em Romanos capítulo 12. Nós devemos confiar nas promessas de Deus. Ao mesmo tempo, nós aprendemos com Abacuque que nós devemos ter a nossa alegria no Senhor e não naquilo que Ele dá. E aqui é uma pergunta importante para mim e para você. Se tudo que nós temos nos for tirado, nós vamos continuar alegres? O que você tem? Talvez só a roupa do corpo. Eu tenho um carro ali fora. Eu tenho a minha esposa do meu lado, meu marido, meus filhos. Eu tenho a minha mãe, que eu estou pensando em visitar essa semana. Talvez você diga, eu tenho meus filhos que estão longe. Tenho os meus netos. Eu tenho essa saúde. Um histórico de atleta. Eu estou bem. Eu tenho um monte de coisa. A pergunta é, se você perder tudo isso, imagina isso. Se você perder tudo isso, se tudo isso te for tirado, você vai continuar alegre? Vai continuar contente? Segundo Abacuque, se não, é porque o que está te fazendo feliz são as coisas que Deus dá, e não o Deus dessas coisas. É bom ter todas essas coisas. Eu não sou um hipócrita. Ter família é bênção. Ter sustento é bênção. Recursos, prazeres, lazeres. Quem não gosta de ter essas coisas? Mas é errado viver em função dessas coisas. É errado colocar nessas coisas a nossa alegria de vida. Porque se tudo for perdido, a única pessoa capaz de continuar sendo a maior fonte de satisfação das nossas almas é Deus. Mesmo que a gente perca tudo. Deus é a razão da nossa existência. Essas são as boas notícias que Abacuque dá aos poucos crentes que restaram ali na sua época. Apesar de que os dias irão piorar com a disciplina babilônica, Deus vai preservar o seu povo. Mesmo diante das crises, o Senhor vai cuidar dos seus. E no final das contas vai fazê-los viver, por causa da fé que eles têm nas promessas de Deus. E essa era a mensagem que queria trazer ânimo àqueles crentes. Deus vai julgar os ímpios, dentro do nosso próprio povo, mas também vai julgar os babilônios, e todos os ímpios de todo o mundo. E Deus também, mas Deus vai preservar os justos. Vai preservar aqueles que vivem crentes, confiantes nas promessas do Senhor. E foi com essa esperança. O nome Abacuque significa abraço, provavelmente porque era esse livro que iria abraçar aqueles crentes naquela época tão difícil. E eles se enfrentaram, aqueles poucos crentes usaram essa mensagem para ter esperança nos dias difíceis, quando eles vieram. Porque 2 anos depois que esse livro foi escrito, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Judá. Ele domina Jerusalém. Ele domina o rei Jeoaquim por 3 anos. O rei Jeoaquim se rebela. O rei Jeoaquim é morto como castigo de Deus aos seus pecados. O povo é levado cativo até a Babilônia, e é nessa época que Daniel e os seus amigos são levados. Os ímpios são dizimados, pessoas sofrem, choram, perdem tudo.
nós não sabemos mais o que acontece com Abacuque, mas nós podemos afirmar com certeza que Deus preservou alguns poucos justos de Judá, mesmo ali na Babilônia, porque Deus prometeu que ia fazer isso. Muitos desses talvez morreram sem poder voltar para a sua terra. Muitos desses talvez morreram sem rever entes queridos que ficaram, ou que partiram. Mas com certeza, eles tinham isso em mente. Deus julgará esses ímpios, mas também preservará os justos. Então vou continuar sendo justo. Mas como é que essa mensagem pode trazer ânimo para nós, alegria para nós em dias difíceis? Eu quero jogar, desculpa a expressão, água no chope agora. Vou estragar tudo aqui. Por que eu vou estragar? Porque se você pega essa mensagem aqui, você diz, Deus vai julgar os ímpios, mas também preservará os justos. Excelente notícia, muito bom, mas por quê? Porque você está considerando que você é justo. Você não disse amém porque você considera que você é ímpio, né? Você disse amém porque você acha que você está do lado dos que vão ser preservados. Mas, se a gente parar para pensar, nós não somos justos. Pelo menos não o tempo todo. Todos nós aqui praticamos ao menos um dos pecados condenados por Deus nesse livro. Não, eu nunca. Você nunca roubou? Que seja um lápis, uma borracha na escola. Você nunca foi ganancioso? Em que você aceitou uma coisa só porque você queria ter mais que o outro. Você nunca foi opressor? Certeza? Que você não usou da força que você tem, da inteligência que você tem para conquistar, para subjugar, para vencer outros mais fracos que não têm o que você tem. Você nunca foi devasso, uma pessoa sem controle, uma pessoa que para esquecer os problemas se afunda em alguma coisa que te embriague, ou simplesmente para satisfazer os seus prazeres se entrega aos deleites da carne. Você nunca foi devasso. Você nunca foi idólatra, colocou várias coisas no lugar de Deus e se curvou a essas coisas. Talvez você diga para si mesmo nessa hora, se for honesto, com certeza eu fiz isso mais de uma vez. Então, se é assim, a mensagem de Abacuque não serve para dar ânimo para a gente, mas para dar mais terror ainda nos dias difíceis. Porque, além de sofrermos dias ruins, nós ainda vamos ter que enfrentar o justo juiz, que vai julgar a nossa impiedade. E como a gente lida com isso? Será que tem escapatória para nós? Como a mensagem de Abacuque pode nos dar alegria? Sabia que esse foi exatamente o questionamento de um homem no século XVI, chamado Martinho Lutero? Martinho Lutero não conseguia dormir por causa dessas coisas, era um monge religioso, mas ele não conseguia dormir tranquilo, porque ele ficava pensando, se acontecer de eu morrer, ou o juízo final acontecer, eu estou perdido, mesmo sendo religioso, porque eu sou pecador. Sabe onde está a resposta para isso? Capítulo 2, versículo 4 de Abacuque. O justo viverá por sua fé. Essa declaração é o que nos dá esperança. Sabe por quê? Eu prometo que eu vou encerrar o sermão. Está na última página, tá? Eu garanto. Abre em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, do início ao fim pela fé, como está escrito. Está escrito aonde? Lá em Abacuque 2,4. O justo viverá pela fé. Deus salva todo aquele que crê. Salva do quê? Salva do juízo justo aos seus pecados. Salva por meio do quê? Através da fé no Evangelho. E o que é o Evangelho? Evangelho significa boas notícias, que vêm da parte de Deus para mim e para você. E que boas notícias são essas?
Segundo o que nós lemos aqui, é que se o homem crer naquilo que Deus diz, se o homem crer no Evangelho, ele vai ser considerado justo e vai ser salvo do juízo. E o que Deus diz no Evangelho? Em resumo, Deus diz o seguinte: pecadores merecem ser castigados. Porém, Jesus Cristo, justo, morreu, assumiu o castigo que esses pecadores mereciam, para que esses pecadores pudessem ser perdoados. E por isso, esses pecadores se tornam justos diante de Deus, quando creem nessa mensagem, a mensagem do Evangelho. Ou seja, pecadores só se tornam justos por causa do único justo que sofreu por seus pecados. E como eles recebem isso? Recebem pela fé. Então, como é que eles passam a viver uma vez que creem em Jesus? Eles vivem pela fé. A pergunta que não quer calar é: o que é viver pela fé? Hoje em dia muitas pessoas falam sobre isso, né? Agora eu vou viver pela fé, porque perdeu o emprego, né? Aí agora ele vai viver pela fé. Ou porque a pessoa é irresponsável e ela toma decisões impensadas, ela não planeja o futuro. E aí ela sai, compromete a mão, o pé, a cabeça, tudo que ela tem, e aí depois ela diz: vou viver pela fé agora. Mas ninguém mandou você fazer essas coisas aí. Ninguém mandou você se atolar nesse monte de dívida. Ninguém mandou você assumir essas parcelas. Ninguém mandou você entrar nesse negócio, mas você entrou, e aí você usa a frase, né? Vou viver pela fé. Não é isso. Viver pela fé não é viver como responsável, tomando decisões impensadas, decisões erradas, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse dor, tristeza. Tem gente que diz que está vivendo pela fé porque ela finge que não sente dor. Já viu gente assim? Você vê que ela está sofrendo, mas ela não assume. Ela diz: estou vivendo pela fé. Mas está sofrendo, não reconhece que está sofrendo. Viver pela fé não é isso. Viver pela fé é confiar no que Deus diz. Isso é viver pela fé. E deixar com que a palavra de Deus molde as nossas vidas. Só quem vive pela fé dessa maneira, da maneira correta, é capaz de louvar ao Senhor mesmo em dias difíceis, apesar das circunstâncias. E por quê? Porque essas pessoas sabem que um dia toda essa angústia vai ter fim. Um dia elas vão viver eternamente ao lado do Senhor. Portanto, que essas palavras que nós acabamos de ouvir te alegrem, te levantem, te animem em dias difíceis. Talvez você esteja em dias difíceis. Talvez um dia chegue nesses dias. Esses dias venham até você. Que essa mensagem te anime, te alegre, te levante. Deus julgará os ímpios, mas preservará os justos que vivem pela fé. Estas são as palavras mais alegres e mais importantes para se ouvir diante dos dias mais difíceis da vida. Amém?